Agora nós vamos falar sobre direito de família com a advogada Bruna Arruda, que está aqui com a gente. Oi, Bruna, bom dia, muito obrigado por ter atendido aí o nosso convite. Bom dia, Jorge, bom dia, ouvintes. Eu que agradeço, é sempre uma boa oportunidade da gente falar sobre um direito que é de todas as pessoas, né? E hoje, especificamente, a gente vai falar um pouco mais, ou entender um pouco mais sobre pensão alimentícia, né? Que é uma das grandes questões, das discussões na hora de um divórcio, né? Da separação, né, Bruna? Exatamente, é um tema bastante polêmico, né? Muitas pessoas vivenciam essa situação, então eu acho que é muito bom quando a gente tem a oportunidade de esclarecer algumas dúvidas, né? Para o pessoal saber direitinho como é que pode cobrar ou o que tem de dever exatamente sobre esse assunto. Importante a gente começar falando o que é pensão alimentícia, né? Quem paga, como é que funciona? Como é que surgiu essa questão de pensão alimentícia? Perfeitamente. Então, para a gente esclarecer inicialmente o que é pensão alimentícia ou alimentos, como a gente fala na área, esse, na verdade, é um instituto que ele não se restringe só à alimentação em si, à comida, né? Então, a gente tem que entender que são todas as necessidades de uma pessoa para a própria subsistência dela. Então, a pensão alimentícia, normalmente, quando a gente fala sobre ela, a gente pensa em crianças, né? Até como mencionaste, em questões de divórcio, onde os pais são separados, um deles presta essa pensão alimentícia ao outro, mas os alimentos, eles são também para idosos, né? Então, os filhos também têm a obrigação de prestar alimentos aos seus pais quando eles têm essa necessidade. Eu digo assim, que é algo que acompanha a vida inteira da pessoa. Então, vai desde a gestação, desde aquela vida que está sendo gerada, fase de criança, adolescente, e depois, novamente, na velhice, né? Então, são realmente todas as questões, contas de supermercado, de, às vezes, uma mensalidade de escola, plano de saúde, luz, tudo que envolve o custo, né, a despesa de uma pessoa para ela sobreviver mesmo, né? São os direitos básicos de uma pessoa. E como é que é definido esse direito básico, né? Por exemplo, numa questão de divórcio, quando os casais se separam, como é que a gente define esses direitos, né? Como é que é feito esse cálculo? Como é que isso funciona na prática? Sim, então, na área do direito das famílias, né, nós falamos que nós adotamos um critério trifásico, ou seja, são 3 pontos especialmente que nós observamos. O primeiro é este que eu estava mencionando, das necessidades. Então, a gente olha para uma criança numa situação de um divórcio, né? Vamos supor aqui um casal, mãe e o pai se separaram, tem aquela criança, né? Quais são as necessidades dessa criança? O que envolve essa vidinha dela? Então, como eu mencionava, bom, ela se alimenta, né? Tem a questão dos custos de mercado. Se ela vai para uma escola particular, tem essa mensalidade. Se ela tem um plano de saúde, tem essa outra despesa. Nós temos a questão das despesas domésticas, então, água, gás, luz. Tudo isso vai entrar no cálculo para se chegar a um valor do que seria o custo, né, assim dizer, daquela criança mensalmente, tá? Então, esse é o primeiro ponto, verificar as necessidades. E é claro que daí por exemplo, o custo doméstico, ele é dividido pelo número de pessoas que estão naquela residência, né? Então, a conta de luz são 2 pessoas, divide-se por 2 para a gente entender qual que é o valor mensal. Depois, nós observamos como um segundo ponto a questão das possibilidades daquelas pessoas que pagam. Então, ambos os pais são responsáveis e devem prestar alimentos aos seus filhos. Isso é bem importante a gente mencionar, porque às vezes se tem a impressão de que é só aquele que não está com a guarda que paga, né, Jorge?
mas na verdade é porque aquele que está com a guarda muitas vezes vai pagar os alimentos da criança no seu próprio dia a dia, naquela conta que vai habitualmente do mercado, nos boletos das despesas domésticas, mas vai ser observada a possibilidade de cada um, porque obviamente se um ganha mais, tem maiores possibilidades de dar um bom desenvolvimento para aquela criança. Então, por fim, nós observamos a proporcionalidade. Então, não é uma matemática básica de 50% para cada lado. Não, é uma proporção do quanto cada um pode e vai arcar com as despesas dessa criança. Quando um dos dois não tem condições de sustentar, né, sozinho, como é que fica, né? A gente vê muito, mais costumeiramente vê, é na separação o pai assumir uma pensão alimentícia. Pode acontecer da mãe ter essa obrigação também? Sim, com certeza. Assim como eu estava falando, né, normalmente quem não está com a guarda, quem não está morando com essa criança, normalmente paga um valor mensal. Independente de ser o pai ou a mãe. Né? Independente, porque às vezes tem situações, a gente sabe que culturalmente normalmente é a mãe que fica com essa criança no divórcio, mas pode acontecer também de ser o pai, né? E sobre a questão das necessidades, se um deles não tem as condições, primeiro que tem vários valores, né? Pode ter ali um mínimo que às vezes a pessoa pode contribuir, nós precisamos realmente avaliar diante da realidade de cada família, mas se ainda assim aquela pessoa não tiver a mínima condição, né? A pessoa que está com a guarda dessa criança, ela pode, então, buscar a pensão alimentícia também dos avós, se eles tiverem condições, dos pais desse responsável, né, que não tem as condições no momento. Olha, então essa corrente é maior do que apenas pai e mãe, né? E é preciso ficar atento. E quando se configura que um filho tem que bancar, né, passar uma pensão para um pai ou para uma mãe, por exemplo, já idoso. Como é que é feita essa configuração? Então, nós entendemos, né, no direito, na sociedade, que existem alguns grupos que eles precisam de uma atenção especial. Um desses grupos são as pessoas idosas, né? Não à toa nós temos delegacias especializadas, nós temos o Estatuto dos Direitos da Pessoa Idosa, justamente para ter esse cuidado com essa pessoa que muitas vezes já não pode mais estar no mercado de trabalho, seja por condições físicas, né, de saúde, e aí essa pessoa tem uma necessidade maior. E quando essa pessoa ela está justamente numa situação de vulnerabilidade, onde ou ela não tem uma aposentadoria, ou é muito baixa, não está dando para a própria manutenção da vida dela, então sim, são chamados os filhos para assumir essa responsabilidade e prestar um valor para os pais. Todos os filhos, né, eles são responsáveis por esses pais. Ah, mas eu não cresci com meu pai, né? Mas Sendo filho, arca com a responsabilidade. E acontece muito desses tipos de casos assim? Olha, não é raro, tá? Acontece com uma certa frequência. Normalmente, né, são situações realmente mais extremas, de uma necessidade muito maior. Então, isso vem muitas vezes noticiado pela assistência social, que faz esse trabalho, né, junto com os idosos, de receber, às vezes, na própria assistência, no próprio serviço, recebe essas pessoas e aí noticia, né, notifica Ministério Público que vai se envolver, que cuida dos direitos dessas pessoas, e aí vão ser chamados, sim, os filhos, vai ser feita uma busca ativa para daí se determinar o valor do quanto eles podem também, né? Porque às vezes esses filhos também não têm condições. Então, é todo um trabalho de rede envolvido para se chegar aos valores para cuidar dessa pessoa que está na situação de vulnerabilidade.
quem não cumpre, né, uma decisão judicial, por exemplo, né, nessa situação, por exemplo, não pagou pensão alimentícia para o filho, ou deixou de cumprir, né, uma determinação com relação ao pai ou aos pais idosos. O que pode acontecer? A que penalidades essas pessoas estão sujeitas? Sim, então as nossas leis prevêem penalidades para esse tipo de situação. É bem importante eu frisar primeiro que essa pensão alimentícia ela precisa estar formalizada, fixada por um juiz previamente para gerar a penalidade, né? Então, se eu tenho um acordo de boca com a pessoa... Já fica difícil. Já fica difícil cobrar, né? Porque foi uma liberalidade dos dois. Então, por isso que eu digo, é importante mesmo que se esteja em acordo, procurar um profissional para daí fazer o registro dessa pensão. Porque se acontecer justamente a falha, é possível cobrar em juízo. Então, você pode entrar com a ação de execução e cobrar dessa pessoa, né, imediatamente na primeira falha, e aí a gente está falando mesmo, não completou, né, às vezes pagou metade do valor, isso já é falha do pagamento, já se pode entrar com uma execução, e até em casos mais graves, no atraso de 3 pensões alimentícias, então se pode entrar com a execução com o rito da prisão. Então, esse ponto, né, nos chama a atenção, porque é a única previsão na nossa legislação brasileira de uma prisão civil. O que é isso? Que não está, né, relacionado a um crime no Código Penal, mas é a questão da proteção mesmo, da tutela a essas crianças, esses adolescentes. Então, aquele que não paga pensão alimentícia pode ser preso. E não tem jeito, né? Não, a única forma disso, a obrigação está lá, a única forma de você não ser preso ou sendo preso sair é justamente o pagamento dessa prestação. Quitando o débito, né? Exatamente. Quitando o débito aí que está definido. Às vezes o homem e a mulher têm um relacionamento, não faz união estável, né? Fica assim, se acomoda naquela situação, acontece de vir um filho, de repente o relacionamento não dá certo e se separam, mas não tem nada oficial ali. Fica o acordo de boca, como você falou, quando fica, né? E daí uma das partes se vê no direito de procurar justiça. Como é que funciona nesse caso, onde que não há nenhuma comprovação de uma união? Não há problema de não haver a comprovação da união, né? No caso de ter o filho, comprovando, né, pela própria certidão de nascimento ou por um exame de DNA, já gera uma obrigação de prestar essa pensão alimentícia pelo simples fato de ser pai, de ser mãe. Então, esse fator, né, do relacionamento em si não tem tanto peso sobre a criança. Inclusive, aí, mudando um pouquinho para a questão do divórcio, também existem direitos mesmo nessa relação não formalizada, né? A única questão é que, às vezes, vai ser um pouquinho mais difícil da gente conseguir identificar, falar o que realmente acontecia, qual que era a realidade, quando não tem essa formalização, né? Mas há como provar a união, né? Com certeza, com certeza. E aí nós temos vários meios de prova, né? Desde testemunhas, hoje nós temos muitas fotos, a nossa vida está nas redes, né, Jorge? Então, assim, a gente acaba, às vezes, se utilizando mesmo dos meios das redes sociais do que cada um publica, às vezes, desse relacionamento para demonstrar que existiu. Como as pessoas que se veem numa situação parecida, né, e tentam buscar ajuda, como é que elas podem fazer? Tem muita gente que não tem condição de bancar um advogado, né, nessa situação. Tem muitas pessoas que são desinformadas, não conhecem. Outras, em virtude de toda a situação, até para o parceiro ou para a parceira não é mais esperto, não consegue, acaba colocando medo na pessoa, então isso faz com que ela não vá atrás
de seus direitos, né? Mas quem quer se informar melhor para saber se tem direito, que tipo de direito e como proceder, qual é o caminho que ela deve tomar? Por onde começar? Sim. Então, eu sempre digo, né? Às vezes a gente não formaliza as nossas situações, o nosso dia a dia, da vida civil, mas não quer dizer que a gente não esteja sob um ordenamento jurídico, né? Que não esteja atuando alguma situação sobre aquela nossa vivência. Então, acho que esse é o primeiro ponto de esclarecimento para a população. Que se eu não formalizo nada, se eu não tenho um registro do meu relacionamento, por exemplo, ainda assim eu estou sujeita a uma determinação jurídica. Se eu só moro junto com a pessoa, isso já configura uma união estável. Então, acredito que o caminho seja sempre a gente buscar formalizar, porque daí eu digo o que eu quero, né? É um acordo, é um contrato sobre a nossa vida. Então, você registra isso e aí pode procurar tanto advogados, né, que você sinta confiança, mas também para aquelas pessoas que realmente não têm condições, existem as defensorias públicas para o Estado que fazem esse serviço gratuito. E aí, é claro, existem critérios para se enquadrar, né, nessa questão de baixa renda e também algumas faculdades, né, algumas instituições jurídicas também fazem esse serviço de apoio. Mas é sempre importante procurar pelo menos uma orientação para a gente saber os direitos, né? Tu até mencionaste outro ponto muito importante, que é essa questão que infelizmente ocorre às vezes sobre a ameaça, né? Sobre a pressão, né? Isso, não procure os seus direitos, que senão... Ou a mesma até dizendo que não tem, né? Dizendo que não tem, né? Você aproveita, às vezes, de uma falta de informação da pessoa. Existem muitas disputas assim, se você for pedir uma pensão, eu vou requerer a guarda. E uma coisa não influencia na outra. São critérios diferentes para a gente estabelecer ou determinar com quem que vai ficar a guarda, quem vai pagar, o quanto vai pagar de pensão, né? Então, é muito importante buscar mesmo os seus direitos para verificar o que dentro da sua realidade é possível. Tá certo. Bruna, obrigado pela participação aqui, pelos esclarecimentos. Direito de família é algo que a gente tem que falar bastante para as pessoas entenderem os seus direitos, né? Ambos os lados entenderem os seus direitos e, quem sabe, chegar a um acordo aí, o que é o mais importante de tudo, né? Sim, com certeza. Eu digo assim, o que é combinado não sai caro, né? Então, importante buscar informação, se orientar e realmente cuidar da sua vida ali. Então, muito obrigada pela oportunidade mais uma vez. Sigo à disposição. Uma ótima semana para você. Igualmente. Bruna Arruda, advogada do Direito de Família, nossa entrevistada, agora aqui na Boca do Povo, na Itaberá, 98,7 FM.